todos. Bom dia. Bem-vindos ao lançamento do programa Xanxerê pelo Futuro, uma iniciativa da Prefeitura de Xanxerê alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje, damos um passo importante rumo a uma cidade ainda mais sustentável, inclusiva e comprometida com o bem-estar das atuais e futuras gerações. O programa Xanxerê pelo Futuro nasceu da realização da pesquisa de doutorado da acadêmica Fernanda Mara Peretti, sob orientação do professor Dr. Rogis Juarez Bernardi, do programa de pós-graduação da UNOESC, em administração da UNOESC, e que teve por meio do Decreto 50, de 27 de janeiro de 2025, a parceria oficializada da Prefeitura de Xanxerê com vistas à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fazem parte da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, fazem parte da Agenda 2030 da ONU e representam um compromisso global para fortalecer a educação, saúde, meio ambiente, igualdade, desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Ao aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Xanxerê afirma seu compromisso com políticas e ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, envolvendo o governo, instituições, empresas e toda a comunidade. Nós gostaríamos de registrar a presença das autoridades aqui presentes e instituições que nos acompanham, que são fundamentais para o fortalecimento das ações de sustentabilidade em nosso município. Nós registramos a presença do prefeito Oscar Martarello, do vice-prefeito Ademilson Biazus, da doutora Ana Boni, promotora de Justiça da Primeira Promotoria de Justiça de Xanxerê, tenente-coronel Andréia Cristina Fergitz, que é comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Ismael Piva, que representa o 14º Batalhão de Bombeiros Militar de Xanxerê, major Neivo Risson, que representa o 30º Batalhão de Polícia Militar, Vinícius Cassol, presidente da CDL, Luciano Peri, que é coordenador regional da Defesa Civil, a professora Sayonara Teston, que é coordenadora de pós-graduação em administração da UNOESC, PPGA, o professor Rogis Bernardi, que é o orientador da Fernanda, a professora Manuela Passos, o Marcelo da IPAGRE, a secretária de Administração e Finanças, Thaís Paludo, secretária de Assistência Social, Fabiana Mascarello, secretária de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Sidney Peretti, secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Luiz Vicente Paglia Júnior, os vereadores Davi Pinto de Oliveira e Vinícius Cremalini. Nós agradecemos ainda a imprensa, que está sempre presente fazendo o registro das ações da administração municipal e demais convidados. Para iniciar nossa programação, eu convido a professora doutora Manuela Gazzoni dos Passos, é doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, atualmente docente da UNOESC Chapecó e Xanxerê e pesquisadora na área de sustentabilidade para abordar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sua importância e o papel da sociedade no avanço dessa agenda. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui. Então, primeiramente, agradeço o convite da Fernanda, do Prof. Rogis. Agradeço a participação de todos e já trabalho nessa área há muitos anos, como outros colegas que aqui estão, Isabel e demais. E nós ficamos muito felizes quando a gente encontra um público presente, e presente não só no sentido físico, mas presente em querer, mudar, transformar, bem como o que Xanxerê hoje está escolhendo, Então, isso é importante para nós que há tanto tempo trabalhamos e não vimos tanto movimento, Isabel? E hoje a gente vê esse movimento, especialmente do poder público. Então, parabéns pela iniciativa da Fernanda em especial, que eu sei que mobilizou tudo isso, mas também ao município, o prefeito e demais, que toparam, que aceitaram esse desafio e que digo a vocês que é o melhor dos caminhos a seguir, Então, eu sou a Prof. Manuela, trabalho, como já mencionado, na UNOESC Chapecó, Xanxerê,
já há alguns anos, trabalho também como consultora do Sebrae e outras empresas. E o meu objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre os ODSs, até para que todos possam entender um pouquinho mais, né? Os ODSs, vocês já devem ter ouvido falar, né, de alguma forma, especialmente agora quem está mais envolvido. Mas antes deles, eu gostaria de chamar um pouquinho a atenção para, de fato, o que é sustentabilidade, né? Um tema que a gente vê aí sendo discutido diariamente, digamos assim, hoje em dia, seja na imprensa, em demais locais. Se pensar na própria universidade, né, alguns anos atrás nós não tínhamos esse tema sendo discutido. A gente trabalhava, o foco era ambiental, por exemplo, né? E hoje a gente tem a sustentabilidade em todos os cursos de graduação. Por quê? Porque a gente começa a entender que ela é base de tudo aquilo que a gente precisa para o planeta, né? E aí, quando eu entendo, inclusive, que sustentabilidade ela traz um benefício enorme para todos nós e ela atinge aqui o fator econômico, ambiental e social, eu começo a entender que sustentabilidade não é só aquela parede verde que as empresas normalmente pintam, né? E vão lá para a mídia ou para qualquer outro lugar dizer, olha como eu sou sustentável. E aí, quando a gente vai trabalhando de fato a sustentabilidade, a gente vê que, sim, as empresas inclusive são muito sustentáveis, especialmente no financeiro, né? Se elas não forem sustentáveis, elas não conseguem dar conta, elas não conseguem permanecer no mercado. Elas precisam ser sustentáveis. Mas, às vezes, a gente não atrela isso com essa sustentabilidade. E sim, é ambiental, é social e é econômico. A gente tem que ter claro isso para daqui para frente pensar que não é só os ecochatos que a gente brinca, né? Que vão lá levantar a bandeira porque não querem que matem o peixe-boi lá não sei da onde. É muito mais do que isso, né? É entender que os recursos naturais da minha empresa, né, que eu estou extraindo lá da natureza, eles são fundamentais para o meu negócio, né? Se eu não for lá, vamos pensar numa indústria de papel e celulose, se ela não for lá replantar tudo aquilo que ela extraiu, ela não vai ter matéria-prima para continuar, né? E aí, tantos exemplos que a gente pode dar nesse sentido. Então, entender isso é o primeiro ponto, ou seja, não se trata de ser verde, né? Mas tomar decisões que garantem resultados hoje, sem comprometer as gerações futuras. Quando eu trabalho muito na área de administração, vou dizer, anos atrás, os estudantes tinham muito esse olhar, né? Ser sustentável, trazer a sustentabilidade para o negócio, é parar de produzir, né? Ou é produzir, agora se não posso fazer mais nada. Não, muito pelo contrário, a gente precisa consumir, ou não, o tempo todo, né? Cada vez tem coisas novas aparecendo, então o consumo vai sempre continuar. Agora, como produzir é o que a gente tem que pensar. Então, eu vou continuar produzindo e eu quero produzir mais, eu quero que vocês produzam mais. Mas como nós vamos fazer isso é que importa. É que tem que virar essa chave, né, para a gente entender, de fato, o que faz. E a sustentabilidade, ela tem um fato importante, agora sim, que é gerar impacto positivo. Então, todas as nossas atividades no nosso dia a dia, pensem nelas de forma a gerar impactos positivos. E até como cidadãos, né? Não só como ente público, ou como instituição, como empresa, mas como cidadãos, né? A gente está aqui, cidadãos, a gente, ao atravessar a rua e cumprimentar alguém, é um impacto positivo que a gente está gerando, né? Ao ver algum resíduo no chão, a juntar ele, mesmo não sendo o nosso resíduo, o meu resíduo, é um impacto positivo que eu estou gerando. Então, isso é sustentabilidade. E aí eu trago para vocês, que hoje a gente também agora, recentemente tem escutado muito esse outro termo, ISG. Será que é a mesma coisa? Sustentabilidade e ISG? Muitos dizem que sim, mas eu digo para vocês que não, né? A sustentabilidade é, se a gente pensar num caminho, a sustentabilidade é o foco final, é a trajetória, o final daquilo que eu quero. E o caminho para chegar a essa sustentabilidade é o ISG, tá? Que vem de uma sigla, né, do inglês, ou seja, o E vem lá do ambiental, o social e a governança. É muito parecido
da lógica da sustentabilidade, que a gente diz ambiental, social e econômico, né? Aqui ele vem com esse viés de governança porque o ESG ele tem um foco empresarial, né? Especialmente hoje para grandes indústrias, empresas multinacionais, que precisam comprovar que elas são corretas, que elas são idôneas, que elas têm transparência. Então vem muito forte essa questão da governança. Não só o financeiro quanto está ganhando, mas como está sendo gerido esse dinheiro, né? Como que eu, como investidor, e o ESG vem muito forte como investidor. Como eu, como investidor, vou aplicar meu dinheiro? Aonde, melhor dizendo, né? Em lugares e negócios seguros, ou em lugares e negócios que não estão nem aí para nada, tá? Então o ESG vem nessa lógica. E diante disso, esses critérios, né, que são usados para avaliar empresas e investimentos, é que a gente vai considerar o ESG, ou a forma como se mede a empresa que coloca a sustentabilidade em prática. E aí, por que eu trago isso para vocês? Porque aí chegamos nos ODS. Uma grande forma de hoje medir como a empresa coloca a sustentabilidade em prática é através dos ODS. Então, quando eu vou lá nos relatórios de sustentabilidade, eu vou ter indicadores, sim, inclusive internacionais. Hoje a gente discute muitos indicadores, mas a maioria dos relatórios hoje de sustentabilidade, eles partem dos ODS. Então, se vocês olharem, depois até trouxe uma imagem, qualquer relatório que tiver de uma multinacional, vamos pegar a Faber-Castell, né? Eles vão colocar lá, diante de uma ação que eles têm, quais ODS eles estão atendendo e quais os indicadores aí dentro lá do GRI e outros indicadores que eles podem considerar. Mas para a gente ver que não é algo aqui local, não é educativo somente os ODS, apesar de ser muito educativo, mas não é só isso. Hoje os ODS eles estão incluídos sim de forma global dentro das indústrias, das empresas, dos negócios, do setor público, bem como, né, dentro da lógica do nosso dia a dia. E só para vocês, trouxe aqui uma linha do tempo, só para a gente entender um pouquinho, que ao longo do tempo a gente foi tendo, né, as situações, enfim, conferências que foram sendo discutidas esse tema. Especialmente em 72, a gente tem na Conferência de Estocolmo, a primeira conferência mundial falando sobre meio ambiente, tá? E a partir dela, a gente vem com outras, né? Mas em especial, lá em 83, a gente surge o termo desenvolvimento sustentável. Então vejam que não é de ontem, né? Não é alguém que criou do nada. Lá em 83, a gente já tem esse termo sendo trabalhado. Claro que ele precisou anos para ser lapidado, para ser entendido, e a gente chega aí na pandemia, em 2020, que dá um boom muito grande da sustentabilidade, principalmente porque o CEO lá da BlackRock, que é uma grande investidora, ele disse, ou a partir de agora vocês têm sustentabilidade e ESG no negócio, ou eu não invisto mais. Ou a minha empresa, né, a BlackRock, não investe mais em vocês. E aí bombou os relatórios de sustentabilidade e tem se mantido até hoje cada vez mais, né? Então, apesar de ser novidade, né, a gente parece que é muito novo tudo isso, mas desde 83 se fala. Muitos lembram da Rio 92, né? É engraçado, eu falo com os alunos lá de 18 anos, eles nem sabem o que é isso e nem estavam lá nessa época, né? Tão bom assim a gente falar, né, com pessoas que talvez já tenham, né, já estavam aí comigo. E aí lá, eu brinco, viram a Ayrton Senna ao vivo no domingo, correndo? Eles dizem que não. Viram os Mamonas Assassinas? Não viram também, né? Muito engraçado. Mas enfim, 92 a gente teve a Rio 92, a Eco 92 foi no Brasil. E por que eu trago isso? Porque houve aqui um momento da Agenda 21, né? Houve esse início de discussão da Agenda 21. Eu sei que Xanxerê foi muito forte esse movimento aqui. Lembram quem é daqui? Né? Tinha um movimento da Agenda 21 aqui, eu sei porque tinha vários conhecidos que participavam. Que nada mais era do que um propósito, uma agenda, né? Um planejamento para o novo milênio que estava surgindo. A gente estava mudando de século e a gente estava mudando de milênio. Então nós tínhamos que pensar em alguma coisa. E aí, logo depois,
a gente, em 2000, surge os ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Que foram, né, os precursores aí dos ODS numa lógica de 8 ODMs que traziam naquele momento uma demanda. Então a gente precisava naquele momento, né, novo milênio. Pensem comigo que tecnologia nem tinha muito ainda, era tudo novidade. Esses eram os problemas daquele momento, né, lá no ano 2000. E aí esses ODMs, então, ao longo do tempo foram muito importantes, mas se percebeu que já não eram mais suficientes. Afinal de contas, do ano 2000 até 2012, quanta coisa mudou, pensando principalmente na tecnologia, na globalização, naquela informação que demorava um ano ou um mês para chegar até nós, de repente chega em questão de segundos ou minutos, né? E aí eu tenho, então, em 2012, na Rio Mais 20 anos depois da 92, uma nova discussão dizendo assim: esses ODMs não são mais suficientes. Temos que fazer alguma coisa. Eis que surgem os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não mais do milênio, né? Pensando agora daqui para frente, né? Enquanto sustentabilidade como um todo. Então foi criado oficialmente em 2015, a partir das discussões de 2012, com um viés de 15 anos, ou seja, 2030, estamos logo aí, né? Nós encerramos, digamos assim, o prazo dessa agenda que foi criada. Então, essa agenda, também conhecida, Agenda 2030, é isso, né? Como foi criado lá na 21, agora a 2030 ela vem também trazer quais são as metas, os objetivos que nós temos para esse novo momento até 2030. E aí estão eles, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente olha, inclusive, cada um deles, né? Não sei se todos já tiveram acesso, quem ainda não teve, por trás deles existem metas, tá? Então, atrás de cada um desses objetivos tem metas e indicadores. Então, quando eu olho ali, e eu gosto muito sempre de falar, né? Por exemplo, erradicação da pobreza. Vocês acham que a gente consegue, até 2030, erradicar a pobreza do mundo? Não? Não? Claro que não. Claro que não, gente. Claro que não. Não só o Brasil, do mundo, né? Nem só do Brasil e nem só, talvez, aqui das nossas regiões. Porque é muito volúvel, né? As coisas acontecem numa velocidade enorme. No meio de tudo isso, a gente teve uma pandemia. Não estava esperando nada disso quando se pensou lá em 2015. Ou seja, praticamente impossível a gente erradicar a pobreza do mundo. Mas, Manu, então para que existem esses ODS, né? Eu já volto aí, mas aqui, eu gosto muito dessa imagem, talvez vocês já me viram falar, eu sempre falo dela. Alice no País das Maravilhas. Alice está andando pela floresta, encontra o gato em cima da árvore e pergunta para o gato, né? Gato, qual caminho eu devo seguir? E Alice, o gato diz, para onde você quer ir? E ela diz, não sei, qualquer caminho. E ele respondeu o quê? Qualquer caminho serve. Se você não tem foco, você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Isso são os ODS. Não quer dizer que nós vamos alcançar 100% integralmente lá aquele objetivo de acabar com a fome do mundo. Mas esse é o caminho, esse é o destino, melhor dizendo. E eu vou traçar caminho para chegar lá. Então eu sei para onde eu quero ir. E o quanto isso é importante, saber para onde queremos ir. Então volta aqui, opa, que agora fui para frente. Volto aqui para dizer para vocês, a erradicação da pobreza, lá dentro, quando eu abro ela, eu vou entender como que o poder público pode ajudar na erradicação da pobreza. E sim, tem muito a ver com políticas públicas, né? E é interessante falar, não são políticas públicas só voltadas a auxílios temporários ou muito aquela coisa do dar, né? Não, são políticas públicas que vêm fazer com que esse indivíduo ele saia daquela situação de pobreza, seja pelo trabalho decente aqui, ó,
seja pela educação, né? Seja pela saúde, porque daqui a pouco ele não estava com saúde para ir trabalhar, e assim por diante. Então, as políticas públicas, elas não são necessariamente